A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical com o seguinte tema: a sutileza da normalização do divórcio. Desde já eu peço para que você curta, comente e também compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas através do estudo da Palavra de Deus. Então vamos para a nossa EBD. O primeiro tópico da lição nos fala o divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 22 e 23, nos traz grandes ensinamentos sobre este assunto. Mas o que eu quero tratar aqui é no versículo 19, que nos diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntura que esteja como diante dele. Vamos pular agora para o 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E ali Deus tomou da costela de Adão e formou uma mulher, a Eva, e trouxe a Adão. E Adão disse: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão muito se alegrou em ver que Deus preparou para ele uma companheira que fosse idônea e que estivesse ali por toda a vida juntamente com ele. Então Deus estava ali naquele momento celebrando o primeiro casamento. Na sequência, Deus também fala: deixará o homem o pai e a mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então Deus, ele fez o casamento monogâmico e também vitalício. E no livro de Malaquias, no seu capítulo 2, seu versículo 16, nos diz qual é a vontade de Deus para os casais. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o divórcio e aquele que encobre a violência. O divórcio no contexto do Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus. Então, em Mateus, no capítulo 19, os fariseus foram até Jesus, mostrando que no tempo de Moisés era permitido que houvesse o desquite ou o divórcio, dando carta de divórcio ou desquite para que houvesse ali o rompimento daquele casamento. Aí Jesus Cristo, eles queriam saber o que Jesus, estava disposto a argumentar acerca desse assunto. Jesus então mostrou a eles que no princípio da criação de Deus foi que o casamento fosse vitalício e não houvesse a dissolução do casamento. Porém, Jesus, ele deixou bem claro que a partir daquele momento, se houvesse o divórcio, seria apenas permitido se houvesse infidelidade conjugal, como diz lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 9. Vamos ler. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Queridos, nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo interpretando a forma correta da palavra de Deus. Então, Moisés, ele permitiu a carta de repúdio naquele momento para os israelitas,
devido à dureza do coração do povo. Mas, vindo a nova aliança da morte de Cristo, daí por diante, a sua igreja deveria acatar que o divórcio fosse permitido se houvesse infidelidade conjugal ou se houvesse morte de um dos cônjuges. Caso contrário, que eles deveriam permanecer casados. Então, Jesus, ele abre um parêntese, somente em caso de infidelidade conjugal. Nós sabemos que no capítulo 7 do livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele também trata sobre o casamento. E ele fala que o casamento tem que durar até a morte, pois isso foi o plano original de Deus ao instituir o casamento. Ele não argumenta acerca dessa passagem que Jesus falou no capítulo 19. Ele não entra em detalhes acerca do que já tinha sido colocado por Jesus. Ele só traz outra versão, que não havendo adultério e infidelidade entre ambas as partes, que deveriam permanecer o casamento por toda a vida, até que houvesse a morte de um dos cônjuges. Mas, caso contrário, que continuasse assim, casados. E nós vemos, como diz o texto, o título dessa lição, a banalização do divórcio. Hoje em dia as pessoas se separam, dizem que foi incompatibilidade de gênero, de pensamentos, e acabam indo até a justiça, o fórum, e dando entrada no divórcio. Mas, meus queridos, a vontade de Deus é que o casamento permaneça para toda a vida. E como Jesus salientou, se houver adultério e as partes não quiserem se perdoar, que haja o rompimento. Nesse caso, poderá contrair uma nova núpcia aquela pessoa que foi ofendido, que foi traído. Essa pessoa vai ter liberdade para contrair uma nova núpcia, um novo casamento, pois ela foi a parte ofendida. Não foi ela que traiu, não foi ela que quebrou o pacto, foi a outra parte que traiu. Então a parte inocente dá-nos a entender que está livre para contrair uma nova núpcia. Vamos agora para o nosso segundo tópico da lição, que nos diz o seguinte: a sutileza da normalização do divórcio. O divórcio, no seu aspecto legal, a legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. Aqui vemos que, segundo a lei dos homens, antes, há um bom tempo atrás, eram mais difíceis as pessoas conseguirem o divórcio. Mas, nesses últimos dias, as coisas se tornaram, vamos dizer assim, fáceis para chegar a um rompimento de um casamento. Qualquer coisa que os cônjuges discordarem e assim quiserem romper essa aliança do casamento, pela justiça do homem, está totalmente normal. Então, eles normalizaram o divórcio pela lei dos homens, mas pela lei de Deus. Nós vimos que só é permitido em dois casos. No caso de infidelidade conjugal, a parte inocente pode contrair uma nova núpcia, ou se houver morte de um dos cônjuges. Aí, o outro que estiver vivo pode, normalmente, contrair um novo casamento. Então, nós vimos aqui que a lei do homem, ela permite, mas a lei de Deus continua imutável. Vamos agora para o nosso terceiro e último tópico da lição, que nos diz: o divórcio e a prática pastoral. O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e, como tal, deve ser vista.
Quem passou por um processo de divórcio sabe o qual traumático isso traz um certo trauma. Por isso, tudo que puder ser feito para que não haja uma separação, para que não haja um divórcio, eu acho que o casal tem que fazer, lutar para não dar brechas, né, para que o inimigo entre, colocando assim um sentimento perverso, um sentimento de prostituição, de adultério, vindo assim a infidelidade conjugal. Então, por isso a necessidade de que os casais vivam, né, plenamente em comunhão com Deus, tendo a palavra de Deus como a sua regra de conduta. E assim, queridos, orando, vigiando, vivendo em respeito, em amor, não vai haver, né, ali brechas para que o inimigo entre e faça assim que aconteça o adultério e assim vindo o divórcio entre os casais. Por isso, queridos, vamos vigiar, vamos cuidar do nosso casamento, vamos cuidar muito mais da nossa família para que não haja um divórcio e ali uma separação, porque todas as partes estarão assim, né, passando por momentos difíceis, momentos traumáticos, tanto que adulterou ou que foi inocente, ou também os filhos passarão por esses momentos constrangedores e também dolorosos. Meus amados, finalizamos mais uma escola bíblica dominical, né, tratando desse assunto, um assunto bem complexo, acerca da normalização do divórcio, que nós possamos seguir a palavra de Deus, colocar em prática, cuidar do nosso casamento, da nossa família, para que não haja necessidade de haver o divórcio. Deus abençoe sua vida. Vos espero na próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.